desafios doutrinários dos batistas, acho que vale a pena a gente fazer um levantamento histórico, né? E ver que na nossa tradição histórica nós temos a proposta que envolve a reforma, e aí vai ter uma discussão, né? Os batistas sempre querem tentar avaliar essa questão, qual é a relação dos batistas com a reforma. E o que a gente pode dizer, basicamente, é que, de fato, no ambiente da reforma, a gente tem todo um contexto histórico, teológico, econômico, social, que remonta ao século XII, né, com o movimento dos valdenses. Depois nós vamos ter os Lollardos na Inglaterra, o movimento do John Hus, temos a história de Savonarola em Florença, né, que são tendências de questionamento da hegemonia do catolicismo medieval escolástico, né? E então isso abre um caminho para um realinhamento da história europeia recente, né? Esse questionamento do mundo medieval vai ter o desdobramento na direção do Renascimento italiano, né, na busca de um humanismo antigo. Vai ter um desdobramento na história da filosofia com o racionalismo francês, que eclode mais especificamente na época de Descartes, e no ambiente socio-religioso nas diversas reformas, né? E, de fato, nós vamos ter a reforma luterana, a estranha reforma anglicana, que é um pouco diferente, assim, né? Vamos ter as duas reformas suíças, tanto a de Calvino como a de Zwinglio, né? E aí o que a gente pode dizer é que a gente tem duas tradições principais, né? A gente tem aí a reforma luterana e calvinista a princípio, e essas são tradições reformadas que acabam se incorporando na estrutura política, inclusive, né, com os estados se tornando oficialmente estados chamados reformados, sejam eles luteranos ou, no caso, vai acontecer na Escócia, na Inglaterra, na Alemanha, né? E aí a gente tem nesse ambiente o caminho anabatista, batista, que vai se tornar o que a gente pode chamar de uma reforma radical, né? Parece que é justa a ideia, razoável, dizer que a perspectiva dos primeiros anabatistas, que ainda que a gente não estabeleça uma conexão histórica direta, né? A gente sabe que no contexto inglês surgem lá os batistas gerais e particulares, os mais, vamos dizer, predestinacionistas ou não, do ponto de vista soteriológico, os movimentos anabatistas, né, tanto os que vingaram, como foi o caso do Menno Simons, né, conhecido por muitos como Menno Simons, mas as tendências que vêm desde Andreas Karlstadt, Thomas Müntzer, e também Felix Manz, que morreu afogado em Zurique, né, era de que Jakob Hutter também é algo que chama atenção, em Innsbruck, hoje Áustria. A gente tem a busca de uma reforma entendendo as reformas anteriores. Elas tinham sido valiosas, importantes, mas elas não tinham, para muitos primeiros, né, batistas e anabatistas, seriam reformas que meio que tiraram poeira da Igreja Católica e não entraram em muitos aspectos importantes, né? Nós temos aí os irmãos suíços no século XVI, que de alguma maneira vão estar associados ao movimento de Zwinglio, né? E aí esse desdobramento vai trazer uma insatisfação muito grande dos outros grupos reformados, né?
talvez o único grupo que consiga ter um pouco de sossego são os menonitas, a princípio, porque a Holanda se torna o primeiro país secular da Europa. Mesmo assim, os menonitas depois vão imigrar para a Rússia, né? E aí nós temos a nossa caminhada, e essa caminhada ela é marcada por alguns elementos que merecem uma atenção, positivos e não muito positivos, né? Primeiro, deve ficar claro que os batistas, ainda que às vezes não se associem diretamente à reforma, em alguns aspectos, eles estão dentro desse ambiente e eles compartilham, isso que acho que é a primeira coisa teológica importante. Os batistas vão necessariamente compartilhar da tradição teológica da igreja que os precede na linha do tempo, do ponto de vista da organização como grupo religioso em si. Então, a nossa teologia propriamente dita, nossa cristologia, elas estão fundamentadas naquilo que faz parte da tradição cristã como um todo, né, que envolve desde Niceia, Calcedônia, né, o consenso trinitariano e das duas naturezas de Cristo. As referências fundamentais se definem, se estabelecem desde da história clássica da igreja. E os batistas vão também compartilhar da reforma propriamente dita, né, a sua bibliologia, né, sem dúvida alguma, o sola scriptura é referência que ninguém vai discutir, né? Eles vão compartilhar até certo ponto um elemento de oposição, né, à autoridade da igreja, porque o catolicismo estabelece, né, a referência de que a igreja ela é, né, a autoridade máxima, nulla extra ecclesia nulla salus, né? Você não tem salvação fora da igreja na tradição católica medieval. E então eles vão compartilhar desse questionamento, né, da autoridade da igreja, da suficiência, né, a questão soteriológica aparece, a suficiência de Cristo, sola gratia, sola fides, né, somente a fé. Tudo isso faz parte desse contexto, desse ambiente, e, claro, toda a tradição anabatista, a princípio, e batista também, vão estar relacionados com essas questões. Então, se a gente pensar naquilo que marca, né, a reforma, a sola scriptura, sola gratia, sola fide, solo Cristo, solo Deo glória, não tem dúvida, estão nesse ambiente da reforma e enfatizando, talvez seja um dos elementos mais importantes, que é o sacerdócio universal de todos os santos, né? No entanto, a questão, né, eu acho que muitas vezes os batistas de hoje se esquecem disso, né? A grande questão batista tem a ver mais com a própria questão eclesiológica, né, que é um desdobramento dessa ideia de que nós não temos uma diferença entre clero e leigo, né? O sacerdócio universal de todos os crentes entra em sintonia com a questão. Então, nós vamos ter a valorização do indivíduo em detrimento do predomínio, né, da estrutura eclesiástica sobre ele. Então, a importância da conversão individual, a rejeição do batismo infantil, o batismo de pessoas conscientes, né? E essa ideia tão valiosa que a gente desenvolve da autonomia da igreja local, né? Os conceitos importantes, né, de separação de igreja e Estado, né, isso que talvez não fique claro para tanta gente, razão porque os batistas vão crescer tanto fora da Europa, do ambiente absolutista, que vão se desenvolver tanto na América do Norte e depois em outros ambientes, exatamente por causa da ideia importante de separação de igreja e de Estado, né? E também, inicialmente, era uma comunidade
muito preocupada com uma ruptura com a ordem presente, é uma ideia de ruptura com o mundo, né? Por isso, muitos do movimento se tornaram, por exemplo, pacifistas, né? Os menonitas se dedicaram a colônias agrícolas e se tornaram totalmente pacifistas contra exército, armas e assim por diante. E também houve até uma tendência escatológica complicada, né, como aconteceu no movimento do Thomas Müntzer, por exemplo, com essa ideia de que o status quo do movimento que a gente tem, mesmo no contexto reformado, ele deixa a desejar. Então, os batistas foram em busca de uma eclesiologia, de uma vida cristã, digamos assim, mais pura. Esse foi o elemento fundamental, marcou esse movimento, especialmente definido a partir da importância do indivíduo, da consciência democrática, da liberdade, né? E esses elementos acabam tendo desdobramentos, especialmente na história dos Estados Unidos e das Américas, para onde os batistas foram na sua fuga do absolutismo europeu, né? Por isso que os batistas foram, tem que ser dito isso, né, perseguidos não só por católicos, mas também por protestantes outros, né? E aí nós temos a passagem de muitos pela Holanda, pelo Estado Livre, e indo para o contexto especialmente americano. O que chama a atenção, e que acho que aí a gente começa a pensar na teologia, uma das dificuldades, né, históricas dos movimentos batistas foi, a princípio, muito marcados pela sua postura mais de ordem prática, mais voltados para a realidade, vamos dizer, dos seus aspectos mais particulares. A impressão é que muitos dos batistas, até na busca de uma referência da sua identidade própria, se afastaram da tentativa de identificação históricos e doutrinários que nós temos aí na nossa tradição histórica. Né? Por isso, o que aconteceu? Os batistas ficaram no meio do caminho, na derivação dos caminhos soteriológicos que o ambiente europeu da Reforma se desenvolveu. E como é que ele desenvolveu? Nós saímos de uma Europa medieval teocêntrica, com influência aristotélica, e quando chega no século XVI, ela vai ter um desdobramento e vai trabalhar essa discussão de em que medida a nossa vida é determinada mais pela liberdade humana ou mais pela determinação divina. E aí essa discussão, né, do papel do homem e de Deus na ação da história entra em cena. E logo você vai ter um desdobramento que vai ser caracterizado como teologia, que hoje é chamado de reformada, né, mais calvinista, né, o famoso caso do Tulip, onde nós temos o conceito de soberania de Deus organizando toda maneira de definir a soteriologia, e que traz questões que não são unanimidade, como, por exemplo, expiação limitada, né, e graça irresistível. E do outro lado surge a tendência dita arminiana, né, a partir do Jacob Armínio, e aí você vai ter uma divisão nesse caminho. É interessante que, historicamente, né, os próprios batistas, ainda que eles geralmente não queiram se associar a nada, os chamados batistas gerais e particulares acabam tendo uma direção de divisão a partir desse paradigma que é mais desenvolvido na própria, vamos dizer, tradição teológica reformada ou antirreformada nessa polarização armínio e calvino, né? E assim, historicamente, os batistas se desenvolvem, e como eu gosto de dizer, onde tem dois batistas reunidos, há pelo menos 7 opiniões diferentes, né? Se um for advogado, tem 10, né? Então, historicamente, os batistas sempre foram, vamos dizer,
divididos, né? Alguns mais ou menos calvinistas e outros mais ou menos arminianos, né? Na média, eu diria que a maioria dos batistas brasileiros, por exemplo, seriam talvez considerados pela maioria dos estudiosos como calvinistas de 3 pontos, né? Geralmente acreditam, na sua maioria, por exemplo, de que a salvação está preservada, ela não se perde, por isso que não são, digamos assim, plenamente arminianos, mas tem uma tradição evangelística muito forte, né, ligada à missão, à evangelização, historicamente, que não é exatamente da mesma maneira de como a tradição mais assim calvinista tem trabalhado, né? Agora, esse elemento, vamos dizer, ele veio à tona com mais força mais recentemente por contingências históricas, né? Até uns 20 anos atrás, essa discussão ela não tinha tanta pertinência, né? Hoje existe um ambiente histórico e cultural e teológico que trouxe um desdobramento para um reavivamento significativo do calvinismo, que é chamado neocalvinismo, que nos últimos 20 anos teve muita força nos Estados Unidos e também no todo mundo evangélico protestante. Mas os batistas enfrentaram outras dificuldades históricas aí, exatamente porque é um grupo que tem a sua base fundamentada na teologia clássica, a sua eclesiologia e a sua, vamos dizer, essência, a sua identidade definida a partir do critério que envolve o indivíduo e a liberdade, consequentemente, naquilo que a gente pode chamar de teologia focada nos aspectos secundários, os batistas sempre mostraram uma certa diversidade nessa caminhada. Talvez o elemento histórico que mereça uma atenção especial, que já foi antecipado pelo professor Jabes aí quando falou, é que, de fato, a expansão, vamos lembrar que o movimento missionário moderno, assim, ele começa mesmo, o primeiro movimento que tem força é o movimento em Herrnhut, né, com o Zinzendorf, com os moravianos, né? E esses moravianos vão influenciar, né, o movimento de Wesley, os metodistas, e vão ser uma referência que também vai influenciar nos Estados Unidos os chamados grandes despertamentos, os avivamentos que envolvem, por exemplo, desde do primeiro chamado Grande Despertamento, como também o segundo, né? E que tem matizes que vai do calvinismo mais estrito até a posição arminiana mais ampla. Então você tem pessoas como Jonathan Edwards e George Whitefield, né, do lado chamado assim mais calvinista, e você tem figuras de Wesley e de Charles Finney do lado dito mais arminiano, né, e que envolve um desdobramento para o movimento metodista, né, que tinha dois elementos muito significativos, que era uma preocupação social muito definida e uma busca de espiritualidade marcada por santificação e uma espiritualidade mais intensa. Essa raiz wesleyana, marcada por outros elementos culturais e busca, tem ligação com o movimento pentecostal, que se desdobra com força no final do século XIX, começo do século XX, e esse enfoque que surge nessa época de busca de avivamentos forte, né, no mundo anglo-saxão, seja nos Estados Unidos ou na Europa, entre o final do século XIX e começo do século XX, também foi acompanhado de uma espiritualidade em busca de um perfeccionismo. Isso é muito forte em Wesley, é muito forte em Charles Finney, né? E essa busca de perfeccionismo também é associada para aquilo que é chamado de poder para testemunhar, né, que deu origem a toda uma preocupação de uma evangelização mais efetiva, né, que deu origem aos famosos revivals, né, que foram muito fortes na América do Norte,
e que são a origem dos nossos cultos noturnos, né? Porque esses missionários que chegaram a partir desses movimentos, muitos tinham uma tendência, digamos assim, um pouco mais arminiana, instituíram esse negócio de fazer apelo, por exemplo, que tem origem principalmente na influência de Charles Finney, né? E essa caminhada, então, trouxe para nós um elemento que tem um impacto histórico e teológico, que foi a presença do movimento pentecostal, que vai, né, a nossa tradição batista brasileira, por exemplo, que começa aí no final do século XIX, já no começo do século XX é impactada pelo movimento pentecostal, começando com a história das Assembleias de Deus, e que vão trazer um desencontro. Isso vai fazer o quê? Vai colocar em xeque a maneira tradicional de lidar com a pneumatologia e com a eclesiologia, né? Porque o pessoal não enxerga isso, mas a pneumatologia pentecostal ela influencia diretamente, né, na eclesiologia. Porque uma vez que uma pessoa tem um dom especial do Espírito Santo, tem a revelação, tem o poder, não precisa mais fazer assembleia e discutir as coisas, né? Porque a pessoa que é o grande ungido do Senhor já tem a resposta direta, né? Ele acaba tendo um papel diferenciado nesse processo, porque na prática ele tem uma posição diferente. Por isso que é difícil uma igreja de perfil pentecostal funcionar, né, num sistema democrático mais amplo, né? E aí a gente vai ter o surgimento das igrejas pentecostais, que tem uma sintonia maior com a maneira popular de ser da nossa tradição histórica. O processo de renovação, que começa aí nos anos 50 e tem força a partir dos anos 60, na realidade histórica, e atinge fortemente os batistas, e isso vai produzir todo um questionamento, né, da nossa tradição, vai produzir uma fragmentação, vai influenciar depois a nossa inódia, vai trazer, eu diria assim, um questionamento da nossa relativa homogeneidade, né, de ser igreja, de elemento doutrinário e aquilo que historicamente foi chamado na denominação de identidade batista, né? E um outro elemento que merece uma atenção e consideração, e que não está tão claro assim, é que esse momento de passagem do final do século XIX para o século XX tem desdobramentos de perfil escatológico, né? Por quê? Porque a igreja europeia, historicamente, ela é tradicionalmente amilenista, né? Por causa da tradição histórica que predominava, na verdade, desde Agostinho, e que sempre enxergava o evangelho expandindo e tendo mais espaço e mudando a sociedade, e muitas profecias do Antigo Testamento vistas de maneira simbólica, até que desde J.N. Darby e mais tarde com o Scofield, né, você tem o surgimento do movimento dispensacionalista, que tem uma escatologia pré-milenista, pré-tribulacionista, né, e esse movimento vai ter muita força, até porque nessa mesma época começa a influência do liberalismo teológico em muitos seminários americanos. E aí muita gente sai desses grandes seminários e vai estudar institutos bíblicos, como é o caso do Instituto Moody, por exemplo, e vai se alinhar com outras tendências que estão acontecendo. Vários pregadores acabam tendo essa influência dispensacionalista pré-milenista, que tem um enfoque diferente, que, aliás, vai estar ligado com o âmago da teologia pentecostal. A teologia pentecostal, quando nasce, ela nasce com a ideia de que nós estamos no final dos tempos, né, que nós temos as duas chuvas do derramamento do Espírito, e Jesus vai voltar logo. Então, esse clima escatológico, ele é propulsor de uma reorganização da vida teológica, e vai ter um impacto muito grande. E de modo que, por exemplo, as Assembleias de Deus, que vão ter um impacto na história brasileira muito grande,
elas são oficialmente dispensacionalistas, né? E isso também vai influenciar as igrejas batistas, que elas têm hoje, dependendo do lugar que a gente visita, tem uma tradição um pouco diferente. Em alguns lugares você tem gente mais pré-milenista, outros você tem mais amilenista, outros vocês têm, alguns são meio a milanesa, né? Não querem saber nem de uma coisa nem de outra, não querem conversa, né? Eu sou pró-tribulacionista, sou a favor da tribulação, eu não quero, né, conversa, então às vezes tem essa escatolofobia, né, que não querem conversa sobre o assunto, mas isso tem um desdobramento, né, significativo, né? E também no contexto batista, isso adquire mais um fator de divisão e de separação, né? Então o que acontece, eu diria, nos últimos anos, né? E aí eu quero entrar na problemática que envolve a nossa questão essencial, né? Acontece o que eu chamo de fragmentação do nosso espaço batista. Por quê? Porque todos esses elementos específicos, eles se tornam elementos de busca de uma identidade pretensamente mais pura. E nesse processo, então, surge, por exemplo, o pessoal que percebe que alguma coisa mudou e que entende que a identidade está no percurso histórico. Consequentemente, surge o que é chamado batistas tradicionais, né? Olha, a gente só canta cantor cristão, a gente não aceita essa liturgia moderna, nós somos aqueles batistas que sempre foram dessa forma. Por causa da expansão do pensamento neocalvinista, você tem aquele pessoal que aí vai se intitular batista reformado. Reformado, leia-se de perspectiva calvinista, ou pelo menos assim, dita, né, calvinista, não sei até que ponto o Calvino fecha com tudo que estão dizendo, mas eles entendem que a identidade está na teologia reformada, então você tem essa aproximação com o mundo presbiteriano, o mundo mais propriamente calvinista de 5 pontos, e esses grupos buscam uma identidade a partir daí, né? E de vez em quando eu tenho pastores que estão perdidos assim nesse mundo teológico, e eles perguntam: Sael, me ajuda aqui, ó, tem um pessoal que saiu, que foi não sei para onde, e eles estão dizendo que eles são batistas reformados. O que eles estão querendo dizer com isso? Eu também sou reformado, eu concordo com as ideias da reforma, mas ele ainda não caiu a ficha, né? Não entendeu qual é o cenário aí. Tem o grupo dos pastores, digamos, mais avivados, né? É o projeto meio aí Canelas de Fogo, né? E essa turma, você tem o renovado mais comum, só que hoje você tem os desdobramentos pós-renovação, onde você tem realmente gente neopentecostal, né? Aí você tem esse drama, essa questão dos apóstolos, pessoas buscando a dita unção mais poderosa, num caminho de misticismo maior e que afasta-se bastante, né, da nossa caminhada e proposta histórica. Não tem tido tanta força, mas o elemento escatológico também acaba tendo uma certa influência, né? Até porque certos grupos sempre próximos a nós sempre tiveram convicções muito marcadas pelo dispensacionalismo clássico, né? Para os irmãos terem uma ideia, nos Estados Unidos, de que a gente acaba tendo uma influência grande, a Convenção Batista do Sul, eles têm 6 seminários maiores, né? Desses 6, 3 são os mais significativos. Um é o Southwestern, né, que é o do Dallas, ali no Texas. O Southern, que está em Louisville, Kentucky, né? E o Southeastern, que está na Carolina do Norte, né? E cada um desses seminários hoje tem uma linha um pouco diferente, né? O Southwestern, por exemplo, tem um perfil menos calvinista, eu diria levemente mais arminiano, e que tem uma linha mais pré-milenista, mais próxima da visão dispensacionalista. Já o Southern se tornou um seminário bastante calvinista, de perfil de teologia predominantemente amilenista, mas os dois são muito que a gente pode chamar conservadores. E para complicar a nossa situação,
Querem parar a palestra e mudar de assunto? Vamos falar do Salmo 23, é muita complicação. Então, para complicar a nossa vida ainda, a gente tem um desdobramento da teologia que questiona o status quo, né? Então, a gente tem o impacto do liberalismo teológico na realidade da formação brasileira e atingindo muitos dos seminários batistas. A gente teve um impacto não tão forte, mas sensível em alguns poucos lugares da neo-ortodoxia, né, com alguma influência de Barth e alguns outros teólogos semelhantes, e o desdobramento da teologia com o seu viés político, né, porque o produto final de uma exegese mais liberal facilitou, por exemplo, uma teologia da libertação, uma teologia em sintonia com o contexto, né, de discussão sócio-político-filosófica do Brasil e da América Latina, né? Então, nesse cenário também você tem uma teologia que a gente pode chamar não conservadora, que é uma teologia de questionamento e de ruptura, né? E que se enquadra ao mesmo tempo nessa ideia dos batistas como a sua liberdade, né? Uma teologia que está discutindo, a gente mantém o nosso status quo histórico do valor do indivíduo, da consciência, fecha, pelo menos de alguma maneira, com a teologia clássica, só que abre um caminho para uma teologia com um liberalismo, às vezes, acentuado. É muito interessante, quem estuda um pouquinho da teologia mais libertária, assim, a gente descobre que os mais radicais, assim, não tem pano de fundo batista, né? Talvez o mais impressionante seja o George Pixley, né? Escreveu um comentário de Êxodo, assim, dos mais, vamos dizer, radicais possíveis, né? E da mesma maneira, os movimentos que a gente chamaria de ultraconservadores ou fundamentalistas, muitas vezes também tem uma presença batista, assim. Os batistas às vezes têm, assim, essa vocação meio para zagueiro uruguaio em final de Copa América, assim, entrando com força, né, no processo, às vezes tendo desdobramentos nessa direção, né? E então eu acho que estamos enfrentando hoje uma espécie de esfacelamento, de fragmentação e numa espécie de busca de referência que nos dê uma espécie de identidade privilegiada a partir de uma escolha, né, do grupo que define que ele é um indivíduo mais autêntico, por ser mais aberto, por ser mais fechado, por ser mais, ele imagina, bíblico, ou dessa ou daquela forma, escolhendo uma dessas perspectivas como referência maior, digamos assim, de ser de genuinidade. A dificuldade que a gente tem é que, e acho que essa é uma das grandes reflexões para a nossa perspectiva como batistas, é entendermos que nós nascemos da maneira como nós nos construímos aí nos últimos 5 séculos, a partir de um momento da história, quando você tinha uma hegemonia de pensamento, de estrutura religiosa, na qual o questionamento, a individualidade, a liberdade eram fatores absolutamente necessários para estabelecer um diálogo adequado com a sociedade, com a história e com o texto sagrado. Só que agora nós estamos num outro contexto, um contexto que envolve o esfacelamento da modernidade, uma cultura fragmentada que se tornou a modernidade líquida, né? O mundo pós-moderno sem referência. Então, um problema sério que a gente acaba tendo e que acaba perdendo pertinência é que no mundo onde as pessoas tentando estabelecer diálogo, conversa, buscar elementos de aproximação, porque tudo está fragmentado demais, a gente perceber os elementos em comum para estabelecer qualquer ponte de aproximação de elementos muito próximos e até quase iguais, a gente está indo numa direção exatamente oposta. E aí a gente fica isolado no contexto social, tem pouca pertinência, acaba tendo muita polêmica e discussão interna e tende uma fragmentação acentuada
e parece não perceber o novo momento da história, né? Então, é recomendável que, acho que a gente amplie os nossos estudos bíblicos teológicos, né? Se é uma coisa boa demais de ser batista é exatamente dizer que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, que a Bíblia é a nossa referência, não precisa. Os batistas foram conhecidos e chamados de Bíblia, não sei se isso ainda se aplicaria hoje. Eu acho que é necessário revisitar a história com um pouquinho mais de atenção, tato e bom senso para entender os movimentos dentro do seu ambiente histórico, né, como os alemães gostam de chamar, do seu Zeitgeist, né? É interessante localizar os movimentos radicalizados e perceber que eles podem não ajudar muito e talvez tentar construir um caminho de que é necessário e importante ter uma unidade sem que haja uma uniformidade exagerada. Essa cultura, talvez, de entendimento, de tolerância, ela é muito necessária nos dias de hoje, né? Aqui alguém fazendo a referência do Al Mohler tem razão no Sounder, né? É muito importante e necessário entender isso, porque precisamos estar firmes naquilo que é fundamental e essencial. Acho que propostas teológicas que são extremistas de um lado ou de outro precisam ser evitadas, e aí precisariam ser, vamos dizer, questionadas quando elas tentam se sobrepor na nossa realidade. E, ao mesmo tempo, entender que é possível ser irmão, ser na mesma denominação, estar trabalhando em conjunto, com uma visão escatológica um pouco diferente. Não há problema se eu sou amilenista, o outro é pré-milenista, ou se eu sou pré-milenista, o outro não é. Se as pessoas são mais ou menos calvinistas, isso não é, né, um fator que deveria ser determinante em termos de distinção, de separação. Deveria haver um enfoque naquilo que nos une, que é mais importante do que aquilo que nos distingue. É necessário ter um amadurecimento teológico para focalizar o que é mais importante, e a igreja não pode perder a sua perspectiva de que seu compromisso é com a missão e a nossa maneira de ser do ponto de vista da fraternidade, do amor a Deus, ao próximo. Os elementos fundamentais precisam ter destaque maior e a igreja precisa caminhar na direção certa. Agora, talvez uma das grandes falhas nossas históricas é que a gente perdeu um pouco de espaço teológico nos últimos anos, né? Então a gente vai ver que certas denominações priorizaram muito isso e hoje, vamos dizer assim, acabam tendo uma influência maior, não só no seu próprio meio, como no meio externo, porque tem vozes que conseguem se impor em função daquilo que representam. E eu tenho a impressão, espero não estar errado, é que nas últimas décadas a gente perdeu um pouco da nossa possível força de pertinência teológica e deixamos de influenciar boa parte do meio, não só propriamente batista, mas também o nosso meio evangélico de modo geral. Então, esse é um panorama assim, né, histórico, teológico, levando em conta essas considerações. Peço um pouco de desculpa aqui, minha garganta aqui está meio devagar aí, porque a gente acaba falando demais e as muitas lives me fazem aí passar por um aperto. Também já fiz muitas gravações hoje, e aí às vezes dá uma complicadinha. Então eu acho que como ponto de início para a nossa discussão, estamos aí bastante encaminhados, e eu acho que vale a pena dar uma pausazinha aqui para o pessoal interagir, fazer perguntas, né? Aliás, já tem uma aqui, temos uma aparente crise de identidade na nossa denominação, se deu ao nosso sistema de governo, desinteresse pela história, falta de cuidado confessional, seria deficiência dos nossos seminários. Então eu acho que uma coisa alimenta a outra, né? Eu acho que o nosso sistema, né, até pela sua maneira de ser, ele favorece uma maior diversidade, né?
mas essa diversidade com a falta de maturidade e embasamento, ela pode favorecer uma crise maior, né? Mas eu acho, minha leitura, né, que nós tivemos muita influência estrangeira na nossa formação, né? E essa influência, especialmente norte-americana, ela cuidou muito de nós até um certo ponto, né? E de repente essa presença se foi quando os nossos missionários antigos foram embora, né? E a gente ficou meio assim no meio do caminho, tendo que achar o caminho sozinho. E acho que essa transição ela não conseguiu acontecer de uma maneira mais tranquila e bem feita, né? E não deu tempo de amadurecer. A goiaba foi tirada do pé meio verde. E por falta de encaixe nesse processo, né, por exemplo, a gente teve dificuldades nos seminários, a gente teve, por causa até da influência mais pragmática, a gente teve pouca preocupação assim confessional, e como bons brasileiros, vamos aproveitar para falar mal da gente, o nosso forte nunca foi se interessar muito por história, né? Então, assim, juntando esses elementos, a nossa sede evangelística, missionária, que é muito louvável e positiva, pragmática, né? Os pastores geralmente a gente sempre trabalhou com essa oposição. Não, o sujeito ele é pastor, não é teólogo. Não é teologia para o cara lá que vai dar aula no seminário, né? A gente meio que radicalizou essa polarização. Então, muitos dos pastores com formação limitada, fragilizada, tal, depois de um tempo não tem muito, vamos dizer, para desenvolver, facilmente entra numa onda pragmática aí, ou numa onda mística, né? E aí os desdobramentos realmente concordaram aí na direção